Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo de Canterbury, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Olá, seja bem-vindo ao grupo de estudos Santo Anselmo. Seja bem-vindo ao nosso curso de História da Igreja. Essa é a nossa 20ª aula. E nesse encontro de hoje, nós vamos abordar uma parte do segundo século da era cristã, a partir do ano 117, ali a transição entre o Império de Trajano e a ascensão de Adriano como imperador de Roma, e, dentro do contexto da Igreja, aquela fase em que a patrística muda de fase de padres apostólicos para os padres apologetas. Fique conosco, veja essa aula e, caso você goste, deixe aí a sua curtida, o seu joinha, inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo junto aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus grupos de WhatsApp e ao pessoal da sua paróquia. Ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas com essa catequese que nós oferecemos gratuitamente ao povo de Deus. Fique conosco e pode virar a página. Na segunda década do século II, a Igreja já está presente em quase todo o Império Romano, desde as pequenas vilas e cidades, também pelas cidades de porte médio, pelas grandes cidades, capitais das províncias e também na própria cidade de Roma. Aquele grupo de cristãos que começa a pregar em Jerusalém por volta do ano 35, agora por volta do ano 117, 120, já se espalha por quase todo o Império Romano. O povo romano, acostumado à perseguição contra os cristãos, que havia se iniciado com o governo Nero por volta do ano 64, vem agora com uma série de acusações contra os cristãos. Criou-se uma espécie de histeria popular, onde acusações de toda ordem e acusações absurdas são jogadas contra os cristãos. Alguma coisa como ocultismo, bruxarias, antropofagia, incesto e outras práticas desse tipo são imputadas aos cristãos falsamente, fazendo com que a perseguição seja mais intensificada em algumas regiões. A figura histórica de nosso Senhor Jesus Cristo já está há mais ou menos 90 anos. Aqueles grandes líderes que foram discípulos dos apóstolos, como Clemente Romano, Santo Inácio de Antioquia, já morreram. É verdade que por essa época, Policarpo de Esmirna ainda é vivo, mas já é um homem idoso. Os líderes da igreja agora não são mais aqueles que foram discípulos dos apóstolos. Os bispos de maior influência, os líderes da igreja, nesse momento, por volta do ano 117, 120, são bispos que foram discípulos dos apóstolos. Nós estamos agora na terceira geração de bispos. Surge a necessidade de defender a igreja das falsas acusações que lhes são imputadas. Não basta apenas anunciar o Evangelho, não basta apenas anunciar a mensagem de Cristo. É preciso combater a mentira que é imputada à igreja. E também começam a surgir algumas heresias, alguns ensinamentos distorcidos.
Cabe agora aos padres da igreja, além de anunciar o evangelho, administrar os sacramentos, fazer a defesa da igreja e a defesa da doutrina, da tradição apostólica. Por isso, os padres da igreja, os pais da igreja, que surgirão a partir desse momento, serão conhecidos como padres apologetas. Por quê? Porque eles farão a apologia, a defesa da igreja, a defesa da instituição Igreja Católica e a defesa da doutrina, da tradição da Igreja Católica. O primeiro desses grandes padres da Igreja é São Justino Romano. Vamos começar agora a pensar nessa época da Igreja. O imperador que sucede Trajano é o Adriano. Adriano vai reinar entre 117 e 118. Desculpe, entre 117 e 138. O imperador Adriano é um homem culto, é um homem dotado de um grande saber filosófico, é um poeta. Ele quer helenizar de algum modo o Império Romano, porque ele é um grande admirador da cultura grega, dos pensadores gregos, e sendo ele um homem versado nessa cultura, ele quer elevar o nível cultural e educacional do Império. Isso faz com que ele veja a Igreja com uma visão, vamos dizer assim, mais indulgente. Por essa época, existiam duas grandes escolas filosóficas gregas. O epicurismo, que defendia um ideal de vida baseado no prazer, na realização pessoal, e o estoicismo, que via na contenção, na temperança, na escolha correta, na vida comedida, na vida equilibrada, o ideal de felicidade. E Adriano era um homem versado no estoicismo. O estoicismo tem alguma semelhança com o catolicismo, com a igreja, quando se pensa em temperança, quando se pensa em controle das paixões, quando se pensa em uma vida equilibrada, quando se pensa na valoração da razão sobre as emoções, sobre as paixões. Isso vai fazer com que Adriano não seja um imperador perseguidor da igreja. Ele chega a dizer que não basta uma denúncia para se punir um cristão. É preciso que haja uma prova concreta de uma prática criminosa. Então, a igreja vai experimentar nesse período de Adriano, aí entre 117 e 138, algum fôlego de sobrevida, algum fôlego de não perseguição. Vamos continuar. Fique conosco. Um dos padres da igreja desse período é São Justino de Roma, ou Justino Romano, ou São Justino Mártir, um filósofo e depois teólogo romano que viveu entre os anos 100 e 165. Justino era um filósofo estoico. Ele seguia os ensinamentos de Zenão de Cítio e ele via na temperança, na racionalidade, no controle das paixões, na prudência, na justiça e na fortaleza, os ideais de uma vida perfeita. No entanto, Justino não encontrava paz interior. E ele percebeu que com o cristianismo você tinha não apenas aqueles ideais que os estoicos partilhavam, mas ideais ainda muito mais nobres, muito mais elevados. E Justino se converte ao cristianismo, se torna um cristão e vai então usar todo o seu conhecimento filosófico para fazer a defesa da fé cristã
a defesa da igreja, a defesa da liturgia. São Justino é provavelmente o primeiro filósofo, no sentido técnico do termo, que vai utilizar as ferramentas da filosofia para explicar os mistérios da fé. Talvez possamos afirmar que com São Justino você tem a patrística como filosofia nascendo propriamente. Uma questão interessante que envolve São Justino é uma carta, uma apologia que ele vai escrever mais tarde ao imperador Antoninio Pio. Aquelas acusações de incesto, de ocultismo, de antropofagia que pesava sobre a igreja, começa a pesar também sobre o culto cristão, sobre a missa. Chegam ao imperador Antoninio Pio a notícia de que o culto cristão, a Santa Missa, é permeada por atos de ilegalidade. São Justino, nessa época, tem uma escola de filosofia em Roma, onde ele ensina não só a fé cristã, como também a sua filosofia. Ele vai se valer da condição de um conhecido filósofo romano e vai endereçar ao imperador Antoninio Pio uma apologia, uma carta na defesa do culto cristão. Essa carta, escrita ali por volta do ano 155, vai São Justino descrever o culto cristão, mostrando que não há nenhuma ilegalidade em sua conduta, em sua prática, e com isso ele descreve a missa. Ele descreve a celebração da missa em meados do século II. E essa obra chegou até nós. Então nós temos, a partir dessa apologia de São Justino, uma descrição da Santa Missa realizada no segundo século, tal qual era realizada no segundo século da era cristã. E o mais belo, o mais inspirador, o mais interessante é que essa descrição é praticamente a descrição e o rito da missa que se celebra hoje, quase 2000 anos depois. Vamos adiante. Além de São Justino Romano, Irineu de Lyon, ou Santo Irineu de Lyon, foi um dos grandes apologetas dessa época. Santo Irineu de Lyon nasceu por volta do ano 130 e viveu até o ano 202, tendo vivido ali algo em torno de 72 anos. Ele foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que por sua vez, como dissemos no encontro passado, foi discípulo do apóstolo São João. Santo Irineu foi bispo de Lyon, onde hoje é o território da França, é a cidade de Lyon, na França, e ele tem uma vasta obra de apologia, de defesa da igreja e de defesa da doutrina, da tradição católica. Quanto às heresias, Santo Irineu combateu especialmente o gnosticismo, que foi uma das mais severas heresias dessa época. Falaremos dela ainda. Ele também sustentou a autoridade dos bispos, sustentou a necessidade de manutenção da Sagrada Escritura, que estava em processo de formação no Novo Testamento, defendeu a manutenção da tradição, o primado papal, a autoridade dos concílios, naquela época dos concílios regionais. E uma coisa importante, como o Novo Testamento estava sendo já organizado e eventualmente já surgiam listas de livros canônicos para a formação do Novo Testamento, Santo Irineu de Lyon foi um dos primeiros grandes a defender a canonicidade dos 4 evangelhos que temos hoje no Novo Testamento. O Evangelho de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Lembre-se sempre deste grande santo, Santo Irineu de Lyon. Adriano é substituído. Antoninio Pio sucede o imperador Adriano no Império Romano. Antoninio Pio vai reinar entre
138 e 161. Antoninho Pio é um daqueles chamados bons imperadores. A perseguição durante o seu governo, a perseguição à igreja, é muito pequena, é bem isolada. Embora a gente deve lamentar o fato de que é durante o governo de Antoninho Pio que teremos o martírio de São Policarpo de Esmirna, o último dos padres apostólicos, daqueles que tiveram contato com os apóstolos. Claro, estamos agora na fase dos padres apologetas, dentro da era patrística. E Antoninho Pio é sucedido pelo imperador Marco Aurélio, que vai reinar entre o ano 161 e o ano 180. Não chegou até nós notícias seguras, registros históricos válidos, que atestem uma perseguição ordenada contra a Igreja durante o governo de Marco Aurélio. No século III, Eusébio de Cesareia, na sua obra A História Eclesiástica, vai noticiar um ou dois casos de perseguição, mas em situações pontuais e talvez em situações pontuais e específicas, de tal modo que é possível inferir que durante o governo de Marco Aurélio, a Igreja gozou de certa liberdade, onde os casos de perseguição, caso tenham existido, além desses que nos são trazidos por Eusébio, se existiram outros, foram casos esporádicos e pontuais. Nessa época, teremos o surgimento de 3 dos grandes padres da Igreja. Teremos aí Clemente de Alexandria, teremos Orígenes de Alexandria e o romano Tertuliano. Esses 3 homens foram de grande importância para as suas épocas, para a consolidação da fé católica. Clemente de Alexandria foi um notável da Igreja do segundo século. Uma das características mais interessantes do seu pensamento era a insistência entre a ideia de que nós devemos pensar na similaridade entre a fé cristã e a ciência. Aquilo que depois Santo Anselmo de Canterbury vai dizer, né, do não antagonismo entre fé e ciência, né, em que é preciso primeiro crer para depois acreditar, e que também São João Paulo II vai tratar de maneira brilhante na encíclica Fides et Ratio, Fé e Razão. Talvez a primeira pessoa que começou a pensar entre fé e razão foi Clemente de Alexandria, aí no século II. E também nós temos como iniciativa ou como consolidação no pensamento de Clemente de Alexandria a interpretação alegórica do Antigo e Novo Testamento. Hoje é muito fácil nós verificarmos que os eventos do Antigo Testamento são revelados no Novo, né? Ou seja, o Antigo Testamento está explícito no Novo Testamento, como diz o Catecismo, e o Novo está velado no Antigo. Mas a primeira pessoa que começou a fazer isso de uma maneira mais orgânica, mais científica, mais precisa, foi Clemente de Alexandria, um dos grandes apologetas dessa época. Orígenes de Alexandria. Orígenes foi exatamente aluno de Clemente. Ele viveu entre 185 e 254. O Orígenes, sendo ele um grande conhecedor de hebraico, ele vai fazer um trabalho interessante em relação à Septuaginta, aquela versão do Antigo Testamento que no século II, segundo antes de Cristo, na cidade de Alexandria, no Egito, foi traduzido do hebraico e do aramaico para o grego. Orígenes vai fazer correções pontuais naquela tradução. E Orígenes vai ser também um dos grandes defensores
da alegoria, que o seu mestre, Clemente, foi um grande defensor, e também do primado papal. Mas também temos outro grande apologeta dessa época, Tertuliano. Tertuliano viveu entre os anos 160 e 220 e foi um dos grandes apologetas da igreja dessa época. Produziu uma vasta obra teológica, uma vasta obra apologética. Podemos citar aí rapidamente que Tertuliano foi uma das pessoas primeiras a utilizar a expressão trindade para se referir à crença no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A própria palavra trindade provavelmente foi uma criação sua. A cristologia, a ordenação da cristologia como tema da teologia dogmática começa de uma maneira mais clara com Tertuliano. Também ele foi um estudioso da Mariologia e apresentou Nossa Senhora como a segunda Eva, embora isso não tenha sido um pensamento originário dele, não é? Porque São Justino também falou disso há algum tempo antes. Acerca da penitência, da confissão dos pecados, ele foi um dos grandes defensores desse tema também. Quanto à Eucaristia, Tertuliano já mostrava nessa época uma crença verdadeira na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, transubstanciado no pão e no vinho, e, enfim, foi um dos grandes defensores da Igreja, um dos grandes defensores da fé católica e da tradição, e foi talvez o primeiro a fazer uma obra mais ou menos coordenada de teologia. Com Septímio Severo, chegamos ao final do século II e início do século III. Septímio Severo reinou entre 193 e 311. Existem notícias de que várias perseguições contra os cristãos ocorreram no império de Septímio Severo, entre 193 e 211. Existe a notícia de uma norma, de um decreto que Septímio Severo teria produzido proibindo a conversão ao cristianismo. Mas existe apenas uma fonte histórica acerca desse decreto e muitos colocam essa proibição em dúvida. E existe aí uma discordância de fontes. De um lado, o historiador Eusébio de Cesareia, autor da obra História Eclesiástica, que é do terceiro século para o quarto, ele diz que Septímio Severo foi um perseguidor. Mas Tertuliano, que está historicamente mais próximo de Septímio Severo, diz ao contrário, que durante o governo de Septímio Severo, a Igreja gozou de certa liberdade. De todo modo, podemos concluir aí entre os dois historiadores, ou o historiador e o padre da Igreja, podemos pensar aí que deve ter havido alguma perseguição, mas não algo ordenado e coordenado de forma incisiva. Em 211, termina o governo de Septímio Severo, que foi um sábio administrador, um homem que soube manter a ordem, soube manter a obediência às leis, mas tinha um temperamento difícil e fez uma política de expansão territorial não muito sucedida, não muito bem sucedida. Isso torna difícil o julgamento do seu governo. Mas foi um período de relativa paz para a Igreja na medida em que a perseguição, apesar de presente, não foi constante. Com isso, concluímos o segundo século e iniciamos o século III nessa nossa 20ª aula. Até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo de Canterbury, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe,
rogai por nós.